som. Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto desta noite. Vocês estão bem? Amém? Quem já tomou vacina aí, pelo menos a primeira dose? 90%? 2 já? Vamos dar início, né? O nosso coração gratos ao Senhor. Irmãs da Abel já está em casa. Januário está... Sai logo daí, Januário. A gente sai de você aqui, irmão. Se você estiver nos assistindo, você faz falta aqui para nós. E o Januário vai sair. Essa semana ele deve sair. Para honra e glória do Senhor. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nosso coração se enche de alegria por podermos estar diante do Senhor, junto com os nossos irmãos. Obrigado, Deus, pelo privilégio que tu nos dá, mesmo em meio ao caos, em meio a tudo que temos sofrido, e nos reunirmos, ó Pai, nesse curto período aqui, para celebrarmos a tua presença, para olhar um para o outro, Senhor, e para poder estarmos juntos. Que a tua graça, a tua misericórdia seja sentida aqui, ó Pai, a tua presença principalmente, e sobretudo a tua voz falando a cada coração, Senhor, de maneira especial e poderosa, Senhor. Fica conosco, nós dependemos do Senhor, temos a confiança em Ti, Senhor, de que Tu tens cuidado de nós, e nós temos muito a Te agradecer, Senhor. Ó Deus, pedimos pelo nosso país, pela ainda situação tão triste que ainda temos vivido, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que abrevie esse tempo, Senhor, que a Tua mão de poder esteja sobre os médicos, ó Pai, sobre os enfermeiros, aquelas equipes que trabalham incessantemente, ó Pai, para salvar vidas, ó Deus, que a Tua mão de poder esteja sobre eles, guardando as suas casas, guardando a sua vida, dando força, e que eles possam continuar vencendo, Senhor, do jeito que estão vencendo. Clamamos por quem está nos hospitais, em estado grave, Senhor, necessitados da Tua mão de poder, do Teu milagre, Senhor. Nós colocamos isso diante do Senhor também. Te agradecemos por aqueles que estão saindo, que saíram, Senhor. Ó Deus, continua nos dando a Tua paz, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que guarda os nossos corações e a esperança que temos em Ti, ó Pai, de que Tu tens o controle de tudo em Tuas mãos. Fica conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas que dedicaremos ao Senhor hoje. E fala aos corações, ó Pai, poderosamente. Abençoa cada lar que está também assistindo, Senhor. Que a Tua mão de poder esteja ali também, a Tua presença seja sentida, a Tua voz seja ouvida. E que nos alegremos, ó Deus, por ouvir a Tua voz mais uma vez, de maneira especial e juntos, ó Pai. Fica conosco, Senhor, nós dependemos do Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, cantar 2 hinos. Nenhum
meus irmãos. Está bem frio, as pessoas estão comendo frio, poucas se inscreveram no culto de hoje, né? Mas está bom. Nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, que já fizemos agora, através dos cânticos, também para lermos a palavra e meditar nela. O ministro falou agora há pouco e orou também, intercedendo pelos enfermos, aqueles que estão internados no UTI, Maria, que já saíram de casa. Quero lembrar os irmãos que o irmão Januário e o irmão Kleber, eles estão na UTI. O irmão Januário está melhor, ele não está entubado, ele está respirando bem, está se alimentando, anda no quarto, conhece o irmão Januário, não está, né? Está bem, está ótimo. Se continuar como está, ele vai sair rapidinho da UTI, vai para a enfermaria e não vai direto da UTI para casa, não sabe disso. Vai ficar lá uns 2 dias, 3 dias lá na enfermaria e vai para casa. O Kleber está entubado, mas está evoluindo bem, está melhorando, aos pouquinhos, mas está melhorando. Ele vai vencer essa batalha, porque é uma multidão de pessoas orando por ele. A irmã Isabel, como já falou, já está em casa. Já oramos na hoje, agradecendo a Deus. Ela colocou a foto lá nas redes sociais, versículo Covid, vocês irmãos viram lá, né? Que maravilha. A gente fica leve quando a pessoa vence essa batalha, né? Mas antes de sair de casa para cá, uma pessoa que trabalha no hospital, trabalha no UTI, no hospital, não que está no bom Januário, me mandou uma foto com 6 pessoas que estão internadas com Covid, a mesma família, 6. 3 estão na UTI e 3 têm enfermaria. Os 7 membros da família, só um que não foi contaminado. Ela pediu para estar orando por essa família. Eu assumi o compromisso para estar orando pela cura dessa família. Como ela é uma crente fiel, ela está evangelizando, ela ora pelas pessoas que estão lá. Então também devemos orar por todos que estão trabalhando na área da saúde, porque é uma grande guerra, uma grande luta. Eles oram, estão cansados, tá? Eles se emocionam também quando há a cura do paciente. Quando o paciente está mal, eles também sofrem junto, eles veem as pessoas morrendo. O médico conseguiu cantar com uma paciente poucos minutos antes dela morrer. Então, irmãos, é uma grande guerra, a coisa não está bem, vamos continuar nos cuidando bem. Agora, o inverno começa amanhã, também vem aí gripe, resfriado, que vem atacando todo mundo aí. Tome cuidado com tudo isso. Se você apresentar um quadro febril, um quadro alérgico, qualquer natureza, fique em casa, tá? Se cuide. Nós queremos você aqui bem com saúde. E Deus está, tá bom? Deixando então, nós vamos esta recomendação. Agora estávamos orando por um casal lá em Patinga. A esposa saiu já no tempo do hospital, os 2 com Covid. O marido ficou ocupado muitos dias, muito tempo. Hoje mandaram vídeo para nós, ele chegando em casa. A vizinhança toda rodearam aquele irmão, ele é crente em Cristo Jesus. Aquela alegria de receber de volta um paciente que venceu a Covid pela misericórdia do Senhor. Mas são as orações, irmãos. O trabalho dos médicos, mas as orações do povo de Deus. Para que o crente vença a batalha. Tá bom? Então não esqueça de orar por todas as pessoas que estão aí em tratamento. Vamos ver a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36 a 40. Atos, capítulo 15, do verso 36 ao verso 40. A palavra do Senhor nos diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades e que já anunciamos a palavra do Senhor,
para ver como estão. Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a confia se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Amém? Obrigado, Deus, pela palavra que acabamos de ler. Obrigado, Senhor. Também pelos louvores cantamos o teu nome. Obrigado, nosso Deus, por estarmos aqui como Igreja de Cristo, reunidos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela irmã Isabel, que já está em casa. Mas agradecemos a Ti também, ó Deus, pelo irmão Januário e o irmão Kleber, que estão melhorando a cada dia, e na expectativa que logo, logo eles estarão fora do hospital, em casa, junto com seus familiares, alegrando pela vitória dada pelo Senhor. Cuida deles, ó Deus, porque são Teus servos, são especiais para o Senhor. Mas rogamos, ó Deus, por todos os trabalhadores da área da saúde, que o Senhor esteja fortalecendo todos eles, ó Deus, para que eles continuem nessa grande luta, essa grande guerra, porque eles guerreiam com o inimigo invisível. Mas o Senhor há de conceder aos profissionais uma firmeza, uma renovação de espírito, renovação física, renovação emocional, para que eles continuem fazendo esta obra de salvando vidas, que eles continuem sendo instrumento usado por Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está aqui conosco, Pai. O Senhor está nos abençoando, está nos protegendo. Mas quanto mesmo, ó Deus, o Senhor livrou deste mal. Quantos milagres o Senhor fez, curando, restaurando muitos irmãos nossos por este mundo afora. Louvado o nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus que não abandona os seus. O Senhor olha com amor e carinho, usando a Tua misericórdia, usando também o Teu poder curador. Pois agradecido, Senhor, por tudo isso, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você já sentiu fracassado alguma vez, alguma situação? A estudante fracassou lá na prova, esperava tirar uma nota máxima, tirei o mínimo possível. Foi aprovado, mas com o mínimo possível. Ou aquela prova que você não conseguiu alcançar a média suficiente. Você se sente fracassado, fracassei, por que eu não estudei mais, por que eu não fui para esse lado, fui para o lado errado na minha pesquisa, no meu estudo, na preparação para a prova. Outros fracassam no casamento, outros no namoro, e assim por diante a gente vai enfrentando fracasso na vida profissional. Às vezes é necessário mudar de profissão, porque fracassou no primeiro, porque não era aquele e que Deus queria realmente para você. Você já passou por um tipo assim de fracasso? Alguém aqui já passou? Alguma decepção nesse lado aí? Em qualquer sentido da sua vida? Eu já passei. Mas estou aqui, pela misericórdia do Senhor. Meus amados irmãos, nós queremos entender pela palavra do Senhor que nós acabamos de ler, que o fracasso não tem a palavra final. E não pode prevalecer o fracasso. Tem que prevalecer a vitória. Especialmente para o povo de Deus, que tem como Jesus Cristo a vitória já determinada na palavra do Senhor. Então as pessoas, meus amados, começam muito bem, muitas pessoas começam muito bem na vida cristã, na vida espiritual, mas muitos terminam mal, porque abandonam a fé, abandonam o Senhor Jesus Cristo,
abandonam a igreja. Muitos crentes têm um brilhante começo. Não sei se o irmão já observou, ao longo da minha vida como servo do Senhor, eu já observei muitas situações em que a pessoa entrou para a igreja, parecia que tinha um fogo aceso na vida espiritual dessa pessoa, começou a pregar e ensinar na escola dominical com aquele fervor enorme, porque a pessoa sumiu. Quando descobri, a pessoa estava de volta no mundo do pecado. Ela fracassou e ela poderia se levantar novamente e vencer esse fracasso espiritual, mas muitas morrem lá no mundo longe do Senhor. Mas, felizmente, meus irmãos, uma boa parte daqueles que fracassam na fé, na vida espiritual, elas retornam novamente ao caminho, e retornam ao caminho do Senhor, com um fervor equilibrado, com uma fé equilibrada, e elas vão trilhando até a morte, sem se desviar mais do caminho do Senhor Jesus. Assim, a Bíblia, meus amados, registra muitos personagens que tiveram um início fervoroso, assim, de causar espanto na liderança, mas muitos acabaram ficando para trás. Paulo tinha um cooperador chamado Demas. Esse sujeito era colaborador, pregador, missionário, mas ele abandonou o Evangelho, abandonou Paulo, abandonou a fé, a vida espiritual e voltou para o mundo. Paulo não fala do seu retorno ao caminho do Senhor, mas Paulo fala também de um tal de Alexandre Latueiro, que era o inferno na vida dos pregadores, dos pastores daquela época. Ele fracassou na sua vida espiritual porque tomou um caminho diferente, não o caminho da humildade, da simplicidade que deve ter o servo do Senhor. Ele se perdeu. E temos um que trabalhou com o Senhor Jesus 3 anos. Chegou a receber o título de apóstolo. Ele fez milagres. Ele fez muitas obras grandiosas durante o tempo que caminhou com o Senhor Jesus. Mas, de repente, esse camarada resolveu trair o mestre e fracassou na sua vida espiritual. E se enforcou, tirando sua própria vida, indo para o inferno. Foi um fracasso total na vida desse sujeito. Paulo disse: Demas me abandonou. Paulo fala com pesar aqui que Demas havia abandonado a ele no momento que ele mais precisava daquele camarada. Paulo diz que ele abandonou não somente Paulo, mas abandonou o Evangelho, abandonou a Cristo, abandonou a obra missionária e voltou para o mundo. Ele retrocedeu na sua fé. Uma coisa que nós não podemos fazer como servo do Senhor, meus amados, retroceder jamais. Nós temos que seguir. Paulo disse que nós temos que prosseguir para o alvo. Sigo para o alvo, esquecendo as coisas que atrás ficam. Eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Jesus. Meu alvo é o céu. A minha morada não é aqui. Minha morada é na glória com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nosso lugar não é aqui. Levantai-vos e andai, porque aqui nem o vosso descanso, diz a palavra. O nosso descanso não é aqui. Enquanto estivermos aqui, vamos carregar pedras, vamos sofrer, vamos passar por amarguras, por decepções, por pandemia e tantas outras coisas mais que vêm atormentar às vezes a nossa fé. Por falar em pandemia, isso é uma obra tão maligna que vem separar a família. Vem separar crente, é uma coisa do inferno. Somente a misericórdia do Senhor. Portanto, meus amados, nós não podemos retroceder, não. Há muitas pessoas cuja vida é uma descida a ladeira abaixo na sua vida espiritual. Há muitos que decidem seguir o Senhor Jesus, mas em vez de caminharem em frente, elas recuam. Em vez de subir, elas descem. Em vez de crescer no conhecimento da graça de Deus e no testemunho, retrocedem na fé. Bom, já conheceu alguma pessoa assim durante sua vida cristã? Já deve ter conhecido. Infelizmente, essas coisas têm acontecido em nosso meio. Mas nem todos os crentes fracassam na fé.
Glória a Deus que a maioria dos servos do Senhor não fracassa na fé. As pessoas seguem a Cristo fielmente, enfrentam lutas, dificuldades, aflições, angústia, tristeza, mas elas vão marchando em frente. E elas marcham até a morte, sem abandonar a vida e a comunhão com o Senhor Jesus. São verdadeiros crentes, pessoas que se converteram de verdade, pessoas que nasceram de novo, verdadeiramente, como diz a Bíblia. A nova criatura ficou de fato para trás, e Deus fez tudo novo na vida do verdadeiro servo do Senhor Jesus. São aqueles que aprendem com o fracasso e se levantam. Muitos fracassam na sua vida financeira e vai à lona, não é? Mas se levantam e recomeçam de novo e vencem. Nós não podemos desistir, porque Deus está conosco. Se nós estivéssemos lutando sozinhos, meus amados irmãos, era fracasso, fracasso. Mas nós não vacilamos, não fracassamos, sempre porque nós temos a presença, a companhia do Senhor. Ele vai conosco, meus irmãos. É Ele que nos garante a vitória. Muitos foram convidados por Jesus para segui-lo. A tônica da palavra do Senhor era olhar para Mateus e dizer: Mateus, segue-me. Por Davi, segue-me. Ele lançava o convite e esperava a decisão da pessoa. Mas alguns acabavam respondendo ao Senhor com uma pergunta e que o Senhor não esperava aquilo, mas sabendo que eles iam responder aquilo. O sujeito foi convidado pelo Senhor: segue-me. Ele diz: Senhor, agora não, eu acabei de me casar, tenho que viajar para a lua de mel, depois eu vou pensar nisso. Aí o outro, Senhor, falou: segue-me você. Ele disse: não, Senhor, agora eu não posso, eu tenho uma fazenda, comprei uma junta de bois, eu quero experimentar primeiro, para ver se serve para o trabalho. E o outro Senhor disse: e você? Segue-me. Ele disse: Senhor, primeiro deixa eu enterrar o meu pai. E o Senhor disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quantas pessoas o Senhor chamou, mas elas disseram não para o Senhor. Muitas disseram: agora não, hoje não, vou esperar um pouco mais tarde, na velhice, quem sabe. E muitos morrem ainda na juventude, sem Cristo e sem salvação. Quem foi João Marcos, irmãos? Quem foi João Marcos? Ele foi um cooperador de Paulo e Barnabé nas viagens missionárias. Quando acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, ele era um crente novo, inexperiente, mas ele queria experimentar a obra missionária. Eu quero ver esse negócio lá no campo, porque ele ouvia falar do trabalho missionário. Eu quero ir. Ele então teve coragem por ser um jovem. João Marcos era corajoso. Ele deixou o conforto de sua casa, porque era da família rica. Ele era prima de Barnabé, uma família muito rica. Deixar o conforto da família, deixar os amigos e seguir para o campo missionário. Eu não tinha um lugar onde reclinar a cabeça, porque não havia dinheiro para pagar a hospedaria, dependia das pessoas, abrir as portas de suas casas e dar algum espaço para dormir, e sem nenhum conforto às vezes, meus irmãos. Mas ele foi. Infelizmente ele fracassou, porque depois de estar lá, ele começou a lembrar do pai, da mãe, do conforto da casa, dos amigos, e ele abandonou Paulo e Barnabé no campo missionário e voltou para Jerusalém, para o convívio da família. Então, quando Paulo está para empreender a segunda viagem missionária, ele chama seu parceiro Barnabé e diz: nós vamos agora fazer uma segunda viagem, vamos ver todas as pessoas por quem nós pregamos se converteram, para vermos como elas estão na fé. E aí então Barnabé disse: então vamos levar o João Marcos conosco. E Paulo disse: não, comigo ele não vai não, de jeito nenhum. Levar esse sujeito com a gente e vai nos abandonar de novo. E outra vez ele deu no pé e nos deixou sozinhos no campo.
Mas Barnabé, então, discordou de Paulo. O texto diz que eles tiveram uma discussão para definir essa situação. Finalmente decidiram. Então Barnabé pegou João Marcos e foi para o outro lado. E Paulo pegou Silas e foi para o outro lado do campo missionário. Barnabé investiu na vida de João Marcos, como ele havia investido na vida do próprio Paulo. Não lembra da história de Paulo? Quando ele se converteu, ninguém queria saber de Paulo, porque ele era perigoso, ele era perseguidor da igreja, matava os crentes, prendia os crentes. E quando ele se converteu, os próprios apóstolos não queriam recebê-lo no meio para ouvir o testemunho dele, porque achavam que era uma armadilha dele para matar os apóstolos. Mas Barnabé tinha certeza da conversão dele e convenceu os apóstolos a receber Saulo. E ele depois se tornou o grande apóstolo Paulo. A conversão dele foi verdadeira, foi genuína. Então Paulo não queria a companhia de João Marcos, porque ele havia decepcionado o velho apóstolo, abandonado o campo missionário. Paulo disse, ele retrocedeu no seu propósito, ele retornou à casa de sua família. Não vai comigo, não. Paulo era bravo também, né? Ele tinha uma posição. Então João Marcos, mais tarde, ele reconheceu o seu fracasso. Ele recomeçou tudo de novo, mas agora era para valer. Quando vocês veem lá o Evangelho de Marcos, é ele que escreveu, é João Marcos, tá? A Bíblia não é escrita em ordem cronológica. Se fosse, o primeiro livro do Novo Testamento seria João Marcos, seria de Marcos. Por isso não é ordem cronológica. Veja como foi a situação desse moço. Era tempo de voltar para a segunda viagem missionária, então ele foi com o seu primo. Paulo disse, comigo esse camarada não vai, ele pode nos abandonar de novo. Mas Barnabé disse, não, então ele vai comigo. E investiu na vida daquele moço e transformou aquele moço num grande missionário. Paulo, mais tarde, quando estava preso, ele então pediu que levasse João Marcos até ele. Ele disse, ele é muito útil para o meu ministério. Paulo reconheceu que João Marcos, ele recuperou, ele não ficou lá perdido para trás, quando retrocedeu na sua missão. E Paulo viu que ele havia recomeçado de uma maneira verdadeira e autêntica. E então Paulo diz, traz-me João Marcos, ele me é útil no ministério. Então Paulo viu como o jovem João Marcos foi restaurado. Deus restaurou aquele moço, assim como ele nos restaurou no dia da nossa conversão, tem nos restaurado a cada dia para servi-lo. Ele foi um grande instrumento nas mãos do Senhor mais tarde. Ele foi um vaso de honra precioso nas mãos de Deus. Você não pode ficar abatido quando fracassar a sua fé. O diabo sopra no seu ouvido para você abandonar a fé. Para que ir para a igreja nessa pandemia? Fique em casa, né? Mas como o diabo é sagaz, é esperto. Tem muitas pessoas, meus amados irmãos, que estão nas igrejas, mas estão vivendo uma vida espiritual fracassada, porque elas estão em pecado. Porque o diabo lhe sopra no ouvido, olha, uma cervejinha não faz mal não. Eu agora começou a beber. E acha que é a voz do Espírito Santo está falando para beber cerveja. Daqui a pouquinho está bebendo outras coisas. Daqui a pouquinho está praticando outro tipo de pecado. E tenta ocultar isso de Deus no seio da igreja. Infelizmente, meu senhor, isso tem acontecido no mundo inteiro. As igrejas têm desligado do rol de Deus muitas e muitas pessoas, porque estavam vivendo em pecado, tentando ocultar, como o próprio rei Davi, o grande pecado que ele havia cometido, ele tentou ocultar. Ele disse, enquanto eu escondi o meu pecado, eu estava morrendo, eu estava secando, eu estava sumindo, e eu fiquei abatido, fiquei depressivo, até que ele ouviu a advertência do profeta Natan.
e ele foi restaurado para a glória do Senhor Jesus. Fracassar pode acontecer, o fracasso pode acontecer, mas não podemos permanecer no fracasso. Levantar a cabeça, porque o Senhor nos chama de volta, porque Ele nos quer junto dEle. Então, meus amados, a vitória na nossa vida, ela depende de nós, não só de Deus, não. Deus nos garante vitória, mas temos que fazer a nossa parte. Deus é minha vitória, vou cruzar os braços, vou fazer nada, não vou trabalhar, porque o pão vai chegar na minha mesa. Vai? Não vai, você tem que correr e trabalhar, tem que trabalhar. Eu estou numa boa. Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, tinha que ir para a escola, e às vezes não queriam ir. Aí chegaram para mim: pai, nós queremos ser igual ao senhor. Mas como igual a mim? O senhor nunca foi para a escola. Como é que você sabe? Eu nunca parei de estudar na vida. E aí falei: não, filho, você tem que ir, tem que começar de baixo mesmo, vai subindo. Vocês não podem parar. E a gente encorajava eles a continuar firme. Retroceder, meus amados, na vida espiritual, jamais. O alvo para nós é Jesus Cristo. O seu descanso não é aqui. O seu descanso, o meu, é no céu. Então o Senhor dá a mim e a você uma ordem: em frente, marche. Uma palavra militar: em frente, marche. Foi a ordem que Ele deu ao povo de Israel. Diz ao povo de Israel que marchem. Diga à Igreja Batista de Areia Branca: siga em frente, porque eu sou contigo, igreja. Siga em frente, meu irmão, que o Senhor é com você. Siga em frente, porque você não está sozinho. Siga em frente, porque Ele vai removendo as barreiras, Ele vai quebrando os ferrolhos de ferro, e você vai passando vitorioso, porque Ele é a sua vitória. Então não podemos ficar abatidos, não, diante do panorama que vemos hoje, dessa pandemia que tem trazido desânimo, abatimento, e tem trazido tanta desgraça na vida do ser humano. Então não olhe isso, não fique ligado em televisão, em reportagem aí, quantos morreram, deixaram de morrer, já são mais de 500 mil no Brasil. Não pense nisso, não olhe isso, olhe para Jesus. O Senhor está no controle, a qualquer momento isso vai ser controlado, e nós poderemos voltar a ter uma vida normal. O Brasil agora está agilizando mais a vacinação. Se nós já tivéssemos 70% da população vacinada, a situação era diferente hoje. Mas nós vamos chegar lá, nós não podemos ficar aí abatidos. Então, meu irmão, marche firmemente, porque o Senhor é com você. Meus irmãos, como diz a palavra de Deus, prossigamos para o alvo, prossigamos, marchando com firmeza, os céus nos esperam. Amém? Que o Senhor queira nos abençoar. Amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para a oração. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos aqui, pela palavra exposta aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão em suas residências, cultuando o Senhor conosco, e os irmãos que vieram até aqui, em Tua casa, para juntos, ó Deus, estarmos nesta comunhão, cultuando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que veio aqui nesta noite. Obrigado por aqueles que estão lá nas suas casas também, cultuando conosco, que eles sejam abençoados por Ti. Que esta palavra tenha chegado ao seu coração, como uma palavra de despertamento que jamais o irmão pode retroceder na sua fé, mas que ele precisa marchar firmemente, olhando para Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé. Despede com a Tua paz, Senhor.
levando-nos para o nosso lar debaixo dos teus cuidados, Senhor, nos livrando de todo o mal. Mas ainda lembramos, meu Deus, meu Pai, do irmão Januário, do irmão Kleber, que ainda estão hospitalizados, e tantos outros, aquela família inteira hospitalizada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça uma visitação a todas aquelas pessoas, fazendo uma restauração de cura física, mas também a cura da alma. O Senhor pode fazer isso, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder em tuas mãos. E nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Deus vivo e poderoso. É o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que nos criou conforme a tua imagem e semelhança, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos protege, o Deus que nos conduz nos caminhos retos, rumo à eternidade. Senhor nosso Deus, segure nossas mãos, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, não nos deixe cair em tentação, que o tentador fique longe de nós, afaste de nós pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo, Senhor, não à voz de Satanás. Ele está repreendido em nome de Jesus. E agora que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja, ó Deus, com a tua igreja aqui representada, e com todo o teu povo na face da terra, desde agora, Senhor, e para todos sempre. Amém. E o povo disse, amém. Podeis aceitar, meus amados.